Você já se perguntou por que a maternidade muitas vezes parece mais uma prisão do que esse lugar tão gostoso, baseado no amor que a gente sempre ouviu falar? Eu sou Ana Marques, sou mentora de mães e eu ajudo você a traçar uma jornada para um maternar autêntico, que é um maternar que te liberta, te empodera e desperta para o poder que você tem dentro de você. No vídeo de hoje, eu quero contar para vocês um pouquinho da onde que vem esse lugar da maternidade como prisão e como que de fato a gente consegue sair disso. E aí eu te trago um exemplo. Eu tava viajando com a minha família de férias e a gente chegou num lugar, um castelo, que era rodeado de contos e lendas sobre bruxas. E quando eu falei isso no Instagram, isso gerou uma reação, nossa, bruxa, como assim, né? E aí, eu trago, então, duas perguntas pra você. A primeira, por que será que a gente tem tanto medo dessas histórias, desses mitos que trazem essa mulher mais bruxônica, digamos, mais, de fato, liberta e empoderada de si, né? E segundo, por que o que isso tem a ver com esse maternar autêntico de empoderamento? E eu vou começar pela segunda pergunta. O que esses contos e lendas têm a ver com o nosso maternar autêntico? Eu acredito numa maternidade que é um triângulo, vamos pensar. A gente tem a mãe e a gente tem a mulher. Não podemos esquecer de que antes de mãe a gente era mulher. A gente sempre foi mulher. E carrega com isso todas as questões relacionadas ao ser mulher numa sociedade patriarcal. Só que não adianta você, no teu maternar, tentar só conectar a mãe e a mulher, que é o que a maioria dessas mentoras de mães vai te ensinar. Elas vão te falar, você precisa voltar a ser mulher, coloca uma roupa bonita, faz maquiagem, põe um perfume legal, sai pra jantar com o marido. São aspectos importantes da gente resgatar esse ser mulher depois da maternidade, mas não é isso que vai te empoderar. Não é isso que vai te despertar pro poder que você tem dentro de você. O que vai te despertar é quando você tem, sim, essa conexão mãe e mulher, ou seja, você é mãe e ainda lembra que você é mulher, mas é um outro ponto que conecta as duas coisas, que é a sua conexão interna. Por quê? Porque é através da conexão interna que você vai chegar na tua essência, no que é você de verdade. Porque enquanto você não fizer isso, independente se você está no teu papel de mãe ou no teu papel de mulher, você vai estar seguindo scripts. E enquanto você seguir scripts, você não é livre. Enquanto você estiver ticando uma lista de coisas que você precisa ser, ter, parecer, você não vai estar em contato com a sua verdadeira essência. E você vai continuar sendo aprisionada por esses scripts, por essas expectativas, por essas listas. Quantas vezes, gente, eu vejo na educação respeitosa, ou até nesse lugar de retomar a mulher pós-maternidade, as mulheres ficarem presas em novos checklists. Só mudou o checklist, mas continua sendo uma série de expectativas e necessidades que você precisa cumprir para chegar lá sendo um lugar comum. Quando a gente tem a conexão interior, você começa a ter a capacidade de pensar a respeito do que é isso que essas teorias e essas pessoas estão te propondo. E começa a ter a sabedoria para discernir o que faz sentido para você e o que não faz sentido para você. E aí pode até ser que você tenha um checklist, mas esse checklist vai ter sido feito por você e para você, porque você acredita que a tua vida deve ser, porque você acredita que é importante, que é valor para você e para tua família. Isso, gente, liberta a gente de uma série de questões. Isso te devolve a rédea das tuas vidas nas tuas mãos. Isso te empodera. E mais, desperta para que você reconheça em você essa essência e essa verdade. Se conecte com isso. E através dessa trindade, mãe, mulher, conexão interior, você alcança um maternar verdadeiramente autêntico. Um maternar que te traz leveza. Leveza porque você pode ser quem você é. Porque você não está buscando atingir expectativas, desejos, uma imagem que é exterior a você. Liberdade
Porque é você quem tá fazendo as escolhas. É você que tá na direção da sua vida. Não é outra pessoa. E aí a gente chega na primeira pergunta. Por quê? O que isso tem a ver com as bruxas, com esses contos e lendas, com a mulher selvagem? Isso tem a ver, meus amores, que esses contos, essas lendas, essas histórias, elas trazem uma simbologia que fala direto com o nosso inconsciente. Não vamos esquecer que nós somos 5% consciente, 95% é o inconsciente agindo. Por isso que processos terapêuticos, né, e o Jung falava que enquanto você não trouxer o que está no teu inconsciente para o consciente, o inconsciente vai governar a tua vida e você vai chamar isso de destino. O que quer dizer isso? Enquanto é o teu inconsciente que está guiando as tuas escolhas, você vai estar fazendo escolhas sem perceber que elas estão sendo escolhas inconscientes baseadas em preceitos que você não conhece e, portanto, que você não gestiona. Quando a gente quando a gente começa a ter acesso a esses mitos e lendas, o que eles fazem? Eles trazem uma simbologia que vai falando com o nosso inconsciente, vai resgatando partes de nós que foram ficando à sombra. Por quê? Pra gente se adequar a essa sociedade patriarcal. E por que assusta? Porque a mulher selvagem, a bruxa, ela representa esse arquétipo dessa mulher livre. E para quem vive numa gaiola de ouro, a liberdade pode ser assustadora. Então, quando eu falo, e eu lembro que teve uma época que eu lancei uma jornada Reencontre-se Mulher Selvagem. E muitas mulheres, né, muitas amigas, inclusive, chegaram pra mim e falaram: ai, Ana, não sei, mulher selvagem, isso me parece tudo muito estranho, esse negócio de selvagem não é comigo. E é aí que tá a questão. Enquanto não é com você no teu consciente, tá agindo no teu inconsciente, mas como sombra e não como força. Ou seja, você vai agir, vai tomar decisões para se distanciar desse feminino, entre aspas, selvagem, né? Quando a gente fala selvagem aqui, a gente tá falando de um feminino original, não domesticado. Essa é a ideia. O feminino que tá fora do checklist. A tua essência verdadeira. E não quer dizer que você vai ser selvagem, de fato, né? Que você vai esquecer das regras da sociedade, não é isso. Quer dizer que você vai obedecer ao que é original teu, ao que é a tua essência. E não ao que os outros esperam que você seja, a boa menina, a obediente, a boa mãe, aquela, né, que tá sempre sorrindo, que padece no paraíso, que se doa pra todos e pra todo mundo e fica sem nada. Não é isso. Então, quando a gente tá falando de por que essas mulheres dão medo, então a primeira coisa é porque lá no fundo o nosso inconsciente sente que aí é que tá a nossa liberdade. E a gente teme a liberdade, porque a gente foi ensinado a viver em cativeiro. A segunda coisa é que inclusive as bruxas, né? A bruxa vem de witch, que era sábia, mulher que sabia lidar com as ervas. As bruxas foram a base para a medicina. Vou repetir. O conhecimento das bruxas, do que era chamado bruxa, ou seja, das feiticeiras, das sábias, das tribos, foi base para a medicina. Foi ali que os homens aprenderam a lidar com as ervas, a identificar sintoma, doença, a saber como tratar. Mas, com o advento da igreja, do cristianismo, isso tudo foi demonizado, isso tudo foi colocado como algo ruim. Por quê, gente? Porque, politicamente, dentro de um sistema patriarcal, as mulheres que geravam vida, né, que geramos vida, a gente precisou servir ao sistema. Porque quanto mais filhos uma família tinha, mais rica essa família era. Por quê? Porque ela conseguia trabalhar a terra, porque ela conseguia fazer render a sua terra melhor, porque tinha mais gente para trabalhar. Então nós mulheres fomos usadas, colocadas nesse lugar de que era importante para a economia, que a gente se focasse em ter filhos, em cuidar da prole. É uma história muito longa essa, tá? Mas é só para contar aqui, eu não vou contar ela inteira, é só para trazer esse insight da onde que isso foi colocado como sendo ruim. Porque esses conhecimentos, eles nos libertam. E quem quer manter o sistema como é, não quer libertar ninguém. E aí não tô falando só das mulheres, não quer libertar as minorias, né? Não quer permitir que as pessoas sejam o que elas querem. Por quê? Porque a gente tem que ser o que o sistema precisa que a gente seja. Então, meus amores, eu vou falar mais dessa mulher sábia, eu vou falar mais desses arquétipos, desses símbolos que a gente precisa acessar
para fazer esse caminho de conexão interna. Esse é o meu objetivo aqui em trazer essas histórias para vocês. Não é só ficar contando histórias antigas de mitos, não. É te ajudar a fazer esse caminho de conexão interna, porque sem ela você não consegue discernir o que é desse checklist todo. Disso tudo que eu acredito que me faz uma boa mãe, que me faz uma boa esposa, que me faz uma boa funcionária, uma boa filha. Disso tudo que eu acredito. Lista as coisas que você acha que são importantes. O que é teu de fato? O que você realmente acredita que é importante? E o que foi colocado pra você pela cultura, pelo mundo que a gente vive. Porque, da mesma forma que eu sempre falo, na educação respeitosa, a primeira e a mais importante coisa a se fazer é dar o exemplo. Porque as nossas crianças vão aprender muito mais pelo nosso exemplo do que pela nossa fala, pelo nosso discurso. E foi assim que a gente aprendeu. A gente aprendeu muito mais pelo exemplo da nossa mãe, das mulheres à nossa volta, do nosso pai, e de como essa dinâmica funcionava, do que pelo que eles falavam pra gente. Então, muitas da minha geração cresceram ouvindo: mulher tem que ser independente, mulher tem que ser forte, você tem que arranjar o teu emprego, você vai lá, busca teu emprego, busca tua independência financeira, vai construir carreira, não fica em casa cuidando de filho. Mas a maior parte das nossas mães não fez exatamente isso. E hoje a gente vive essa dicotomia de até vou em busca da minha carreira e da minha independência financeira, mas quero ter um marido que me sustente, mas me sinto culpada por não estar com os meus filhos o tempo inteiro. Isso é uma incoerência gigantesca que não foi causada pela nossa essência verdadeira. Isso é o que a gente aprendeu, é o que a gente vivenciou e o que a gente absorveu como sendo verdade. Então, quando você começa a fazer esse caminho interior, você vai começar a distinguir, discernir o que eu aprendi, o que eu vejo, o que eu realmente acho que é importante pra mim. E é a partir desse discernimento e dessas várias quebras que a gente precisa fazer de paradigmas, de preconceitos, de expectativas, a gente vai fazendo esse caminho de volta para a nossa essência e vai construindo um maternar autêntico, que é leve. Ele é leve porque ele não fica te demandando energia o tempo inteiro para você se adequar em mil coisas. Porque se ele é autêntico, ele vem de dentro para fora. Então ele não te demanda energia, entende? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, porque toda quinta-feira eu vou trazer mais vídeos falando sobre isso. De todas essas perspectivas, a perspectiva da mãe, com a educação respeitosa, a perspectiva da mulher, com essa reconexão com o feminino, e a perspectiva da conexão interna e desse despertar e empoderamento que precisa acontecer em nós, para que a gente tenha esse maternar autêntico. E qualquer dúvida, me escreve aqui nos comentários, que eu sempre respondo. Você tem o meu comprometimento de que eu vou te responder. E se você quiser mais conteúdo, me segue no Instagram, @AnaFlaMarques. Até o próximo vídeo.